Jesus é nosso Senhor. Boa noite, bem-vindo, amados, amadas. Muito bom estarmos aqui novamente. Como faz falta reunir, né? Primeira reunião pós-Covid. Na verdade, eu tive uma revelação hoje, como diz o Evilásio, um revelamento. A era da humanidade é marcada por antes de Cristo e depois de Cristo, né? Nos tempos atuais, agora vai ser antes do Covid e depois do Covid. E a situação do mundo balançou bastante. E é chato você não poder ver o sorriso dos irmãos, viu? Todo mundo de máscara, seguindo as recomendações das autoridades. Eu pedi licença para os irmãos para tirar aqui, porque está todo mundo de máscara, então dá para amenizar um pouquinho, senão fica muito difícil de falar. Amados, graças ao Senhor, nós começamos então um novo volume, uma nova série de desfrute da palavra, de encargo atual. E nessa série atual, nós vamos desfrutar sobre a igreja, aliás, os ministros da nova aliança. Amém? No semestre passado, nós desfrutamos sobre o ministério dessa nova aliança. O Senhor nos apresentou qual é esse ministério, onde ele começou. E agora, amados, o foco, a luz, virá para nós, para os ministros da nova aliança. Quem aqui é ministro diz amém. Amém. Ministros e ministras da nova aliança, o Senhor agora vai olhar para nós. Agora, esse semestre, amados, o Senhor vai tratar de forma peculiar, cirúrgica, os detalhezinhos, aqueles probleminhas mal resolvidos dentro de nós, aquelas dificuldades que nós temos, aqueles problemas que nos impedem de avançar. O Senhor vai fazer umas microcirurgias em nós esse semestre. E nós seremos grandemente ajudados para sermos de fato ministros da nova aliança. Graças ao Senhor. E o tema dessa semana, a igreja dos primogênitos, né? Como está aqui no quadro, a igreja dos primogênitos, e nós vamos desfrutar dessa palavra hoje. Hoje, amados, nós vamos desfrutar basicamente de 3 pontos. Vamos revisar novamente qual é a origem do ministério da nova aliança, onde ele começou. É importante nós termos isso na nossa cabeça cronologicamente, para nós podermos entender o sentimento desse semestre. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o ministério de João e depois sobre o direito de primogenitura. Então, esses 3 pontos que nós vamos tratar nessa noite. E eu quero começar lendo o versículo que está no quadro. Vamos lá começar em Hebreus? Senhor Jesus, amém. Hebreus, capítulo 12. Essa expressão, igreja dos primogênitos, não foi algo que foi criado por algum de nós, né? Pelo irmão Pedro, é algo que está na Bíblia, né? Hebreus 12, versículo 16. Isso é no próximo versículo. Vamos ler o 16 e o 17. Todos acharam? 12, 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ó Senhor Jesus! E agora o 22 ao 24. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aleluia! Então, amados, a igreja dos primogênitos é algo que está aqui, está na Bíblia. E o que é isso? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais.
Para entender isso, nós temos que olhar a história e olhar onde surgiu esse ministério. Então vamos só fazer uma pequena revisão. Quem foi o primeiro ministro da Nova Aliança? Não ouvi. Jesus, aleluia! Vamos pegar lá em Lucas capítulo 3. Então Jesus foi o primeiro ministro dessa Nova Aliança. Versículo 21. 3:21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério. Aleluia! Então o Senhor começou o ministério, foi o primeiro ministro da Nova Aliança, fez a vontade do Pai, foi fiel até a morte, foi morto pelos judeus, ressuscitou ao terceiro dia, e aí aconteceu algo maravilhoso. No capítulo 21 de João, 20, aliás, o Senhor soprou o Espírito sobre nós. Amém! Amados, o ministério da Nova Aliança tem uma característica muito importante. Ele começa no Espírito. Nós somos formados pelo sopro de Deus, lá em Gênesis 2. O Senhor recebeu o Espírito como pomba em Lucas 3, o primeiro ministro. E depois, quando ele ressuscitou, quando ele tornou o seu Espírito, ele soprou o Espírito sobre nós. E aí, lá em Atos 2, ele transferiu essa responsabilidade de continuar o ministério da Nova Aliança para os seus discípulos. Pentecostes, vamos lá, Atos capítulo 2. Antes disso, ele fez uma promessa lá em Atos 1, falou assim para os discípulos, no versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vou acelerar um pouquinho aqui. Então, em Atos 2, foi o Pentecostes, quando o Senhor derramou o Espírito, ele transferiu essa responsabilidade de dar continuidade ao ministério da Nova Aliança para os discípulos que ali estavam. E aí, sob a liderança de Pedro, os discípulos, amados irmãos, fizeram grandes milagres, curaram enfermos, libertaram os cativos, eles fizeram milagres espetaculares através do Espírito que habitava neles, e o Senhor, por meio da liderança de Pedro, converteu muita gente, mais de 3.000 numa vez, depois mais 2.000, 5.000 pessoas em um período de espaço curto de tempo. E aí, vamos folheando Atos. Aí começou a ter uma grande perseguição a igreja em Jerusalém. Começou a perseguir, porque os judeus não conseguiam crer que esse Jesus havia ressuscitado. Porque eles mesmos crucificaram Jesus. Como que alguém está dizendo que esse Jesus que morreu na cruz há alguns dias atrás estava curando, estava libertando? Isso é impossível, isso não é racional. Então os judeus não criam e começaram a perseguir. E aí, amados, no capítulo 8 de Atos, nós temos um ponto de inflexão grande aqui. Através de Saulo, grande perseguidor da igreja, a igreja recebeu uma carga de pressão muito maior e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Imagina só, aquele tanto de discípulos que foram convertidos, de irmãos que seguiam conduzindo, né, a igreja de Jerusalém, foram dispersos pela Judéia, Samaria, Antioquia, só ficaram os apóstolos em Jerusalém, os 12. E aí, após essa perseguição grande, no capítulo 9, aconteceu algo maravilhoso. O Senhor converteu Saulo, amém? O Senhor apareceu para ele, converteu Saulo e deixou ele de molho um pouquinho, para ele ter experiências, para ele conhecer mais o Senhor. Através de Ananias, ele foi conduzido à igreja e começou a servir lá. E aí, no capítulo 10, amados, o capítulo que eu mais amo no livro de Atos. Sabe por que é o capítulo que eu mais amo no livro de Atos, o capítulo 10? Porque no capítulo 10, o Senhor abriu uma oportunidade para os gentios.
olha o coração do Senhor. Os judeus crucificaram o Senhor. Quando ele ressuscitou, ele ainda insistiu com os judeus. Ele ainda soprou o Espírito, ele ainda quis convertê-los, ele ainda quis, como que pode dizer assim, ele ainda quis insistir com os discípulos, com os judeus, levando o Evangelho, levando a palavra. Mas no capítulo 10 o Senhor teve que mudar de estratégia, porque não dava mais para continuar com os judeus. A situação estava muito complicada. No capítulo 10, através de Pedro, amados, nós temos que amar muito esse apóstolo Pedro. Eu ainda quero encontrar ele lá em Nova Jerusalém, dar um abraço nele, porque através dele, o Senhor usou ele grandemente para abrir a porta aos gentios. E todos nós fomos incluídos no capítulo 10. Então, no capítulo 10, ele teve uma visão, né? O Senhor apareceu para ele e falou: vai para a casa de Cornélio, visita esse homem, alguma coisa vai acontecer ali. E aí, no capítulo 11, ele relata um pouquinho, versículo 17. Pois, se Deus lhe concedeu para os gentios o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Olha o sentimento de Pedro. Então ele tentou resistir, mas o Senhor falou: vai até o Cornélio. E aí lá o Senhor abriu a porta aos gentios. Amém? E aí no mesmo capítulo 11 tem um outro ponto muito importante, que os irmãos, Barnabé foi enviado para Antioquia, levou Paulo, né, nesse caso, para habitar, para ficar um tempo em Antioquia, e aí Antioquia se tornou um grande centro de obra na igreja, um grande centro de obra, tá bom? E aí, no capítulo 13, o Paulo e Barnabé eles são enviados para a primeira viagem missionária. O evangelho começa a avançar também para os gentios, porque o Senhor deu um encargo muito forte para Paulo para que ele também pregasse entre os gentios. Ele falou: sem detença, não consultei carne e sangue, simplesmente fui, sendo obediente à visão espiritual, ao que o Senhor tinha falado para ele. No capítulo 15, irmãos, acontece um problema sério. Os judeus começam a resistir fortemente os gentios se converterem, queriam impor que eles se circuncidassem, que eles seguissem a lei de Moisés. Aí Pedro interviu, e no versículo 7, irmãos, Pedro perde a sua liderança. Quando ele defende os gentios perante a igreja em Jerusalém, que era uma igreja extremamente rígida, que não aceitava que gentios pudessem se converter, Pedro perde a sua influência. E aí Tiago começa a liderar. E o versículo 7 do capítulo 15 de Atos é a última vez que o nome de Pedro é citado no livro de Atos, né? Então ele sumiu de cena, Tiago assumiu. E aí, irmãos, no capítulo 15 em diante, Deus dá um stop. Percebam bem isso. No capítulo 15 em diante, Deus dá um stop com a história com o povo de Israel. Ele dá um stop, ele dá uma pausa no seu encargo, no seu sentimento pelos judeus. E aí, amados, do 15 em diante, o Senhor começa a contar com os gentios. E o evangelho começa a avançar. E o evangelho começa a espalhar. Paulo viaja toda aquela região pregando o evangelho, convertendo pessoas, fazendo grandes milagres. O Senhor usou grandemente Paulo. Ele teve visões maravilhosas que ninguém aqui consegue discernir o que ele teve de revelação. E o Senhor usou muito Paulo. Graças ao Senhor pelo ministério de Paulo. E nós achávamos que o ministério de Paulo era o mais elevado de todos da Bíblia. E nesse semestre nós percebemos que existe um ministério mais elevado ainda, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o ministério de João. Então o Senhor usou muito Paulo para que esse evangelho pudesse ser propagado em toda a terra e que o ministério da Nova Aliança continuasse até hoje. Por que eu estou trazendo essa história, amados? Para entender o contexto de onde nós viemos. Às vezes as pessoas perguntam: mas qual que é a origem de vocês? Vocês podem falar, nós podemos falar com toda certeza, a nossa origem está lá em Atos 2.
Aliás, está lá em Jesus, quando ele começou o ministério. Mais especificamente em Atos 2, quando ele transferiu essa responsabilidade para nós. E a linha do Espírito da vida, a linha do ministério da Nova Aliança vem desde então. E aí, como Paulo ele escreveu tantas coisas, muitas pessoas começaram a entender errado. A Bíblia fala disso. Ó. 2 Pedro. Os irmãos conseguem discernir na Bíblia onde surgiram as denominações, os grupos cristãos? Eu descobri um versículo aqui que eu não conhecia, quer dizer, não lembrava dele pelo menos. Os grupos cristãos começaram aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler? Não, vamos... É o 15 também. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então ele está falando de Paulo aqui. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Por que Pedro foi tão severo aqui? Porque pegou uma revelação que Paulo trouxe e deturpou, e mudou, e transformou, e tirou o sentido dela em benefício próprio. Aí eu, Danilo, fui lá e peguei as escrituras de Paulo, li e pensei, não, mas é assim que tem que fazer, então eu vou fundar um grupo que pensa dessa forma. Quem pensa igual o Danilo, vem aqui por favor. Eu tive uma revelação aqui na escritura, aqui, na literatura de Paulo, nas epístolas. Então, por favor, vamos seguir nós, que essa é a linha verdadeira. Aí o Jordão foi lá e leu, falou, não, mas não é assim, o Danilo está errado. Eu acho que é assim. E aí, amados, começaram os grupos de todos os tipos, para todos os lados. Não era essa a intenção de Deus desde o início. A intenção de Deus é que houvesse apenas um povo, houvesse apenas uma igreja, que houvesse apenas um grupo. Era esse o sentimento de Deus desde o início. Porém, no meio do caminho houve esses problemas. E aí, com essa situação, a partir do capítulo 15 de Atos, irmãos, os judeus perderam o direito de primogenitura. Eles perderam o direito de primogenitura, e esse direito de primogenitura, ele foi transferido para nós, gentios. Aleluia! Irmãos, nós não temos como mensurar um negócio desse. Nós não temos como entender como que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele olhou para nós e viu esperança em nós. Nós que éramos totalmente errados, inimigos de Deus, alheios a Ele, mas Ele achou graça em nós. Irmãos, eu fico muito alegre com essa palavra, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Nós não temos condição nenhuma, mas Ele nos deu o Espírito. Ele nos deu a Tua palavra. Ele nos deu o Teu nome. Oh, Senhor Jesus. E aí, através disso, por ter perdido o direito de primogenitura, e Paulo também, ele teve um fim, ele cessou, porque ele foi preso, depois ele acabou o seu ministério preso e depois foi martirizado. O Senhor levantou João, que estava preso lá em Pátimos, 20 anos na ilha de Pátimos. O Senhor trouxe João de volta e através de umas revelações grandiosas, ele começou a mostrar que para nós sermos vencedores, para nós tomarmos posse do nosso direito de primogenitura, nós precisamos servir com espírito e com vida. Nós precisamos tocar na palavra de Deus pelo espírito e pela vida. Oh, Senhor Jesus! E aí, amados, o irmão Pedro falou que os capítulos 14 a 17 do livro de João são é o pico mais elevado, mais alto de toda a Bíblia. Aí, no passado a gente pensava, poxa, o livro de João é um livro tão simples, né? É um livro tão básico, um recém-convertido, coloque ele para o livro de João que ele vai desfrutar bastante. De fato, as palavras de João, elas são muito simples e são palavras muito acessíveis. Mas por trás das palavras de João,
tem um significado grandioso demais, muito elevado. Eu não vou entrar nesse assunto agora, nós vamos ver durante o semestre uma das mais altas revelações que a Bíblia nos traz sobre a glorificação. Não vou entrar porque é um assunto extenso, é um assunto muito profundo, mas uma coisa eu quero dizer para nós essa noite. Você e eu seremos glorificados em Cristo Jesus. Nós estaremos dentro dele. Agora, como que isso vai acontecer? Vai ser nos próximos capítulos aí, desse semestre. Não percam as próximas reuniões. Vamos falar muito sobre isso, sobre a glorificação. E vai falar muito também sobre esse Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, maior do que Arão, maior do que todas as pessoas dessa terra, maior do que os anjos. Esse é o nosso sumo sacerdote. E é o mesmo que também se compadece das nossas fraquezas, é o mesmo também que nos ama e nos entende. Esse é o nosso Jesus. E vamos falar disso também mais para frente. Não vou entrar hoje nisso, tá bom? Então, amados, os primogênitos agora, por que chama a igreja dos primogênitos? Que agora isso o Senhor transferiu para nós. Nós então estamos com o nosso direito de primogenitura nas mãos. Porém, nós podemos perdê-lo também. Como os judeus perderam, nós também podemos perdê-lo. Mas isso depende da nossa atitude enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus. Esaú, ele desprezou o direito de primogenitura. Até ontem tive uma experiência com as crianças lá, elas brigando lá em confusão danada, nunca vi brigar tanto essa criançada. E aí, começaram a falar umas coisas lá, meio pesadas um para o outro. Aí eu falei, então tá bom. Agora eu ia fazer um acampamento para vocês, a gente ia fazer uma noite do pijama legal, um cineminha aqui para vocês, para a gente brincar. Perderam. Caíram no choro. Por favor, meu Deus. Não, vocês perderam o direito de primogenitura. Aí pegamos a Bíblia e fomos ler. O que era isso? Aí eu falei, por que Esaú perdeu o direito de primogenitura? Ah, porque ele estava com fome. Não era por isso. Ah, porque... Aí falaram mais um monte de coisa. Eu falei, não, porque ele não valorizou o direito e agiu sem pensar. Eu falei, o que vocês fizeram hoje aqui? Vocês agiram sem pensar, perderam o direito de ter um presente, o direito de primogenitura. Mas choraram, pediram perdão. Por favor, tio Danilo, por favor, papai. Perderam, não tem o que fazer. Ainda mostrei para eles, Esaú chorou e mesmo assim não conseguiu se arrepender. Mas vocês têm uma oportunidade de se arrepender, aleluia! Aí eles se arrependeram, pediram perdão, oraram, falaram, agora, beleza, mas de hoje vocês perderam, talvez na próxima. Mas, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem valorizado o seu direito de primogenitura? Nós temos valorizado o nosso direito de primogenitura? Direito de estar aqui numa reunião como essa, direito de estar realmente desfrutando da palavra, o direito de estar invocando o nome do Senhor, o direito de desfrutar do perdão de Cristo, né? O direito de desfrutar do sangue do Cordeiro. Irmãos, nós não podemos desprezar esse direito. Nós precisamos ser cristãos fortes, cristãos que transformam essa era, que não trocam o direito de primogenitura por qualquer repasto vermelho aí não. Nós temos que valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. O nome e a palavra são nossos estandartes. O Senhor nos deu isso com tanta força, com tanta convicção, que nós precisamos pegar isso e com as duas mãos agarrar e falar, isso aqui ninguém tira de mim, isso aqui é meu, isso aqui o Senhor me deu, eu ganhei o nome, eu ganhei a palavra, eu estou na base da unidade e ninguém me tira daqui. Aleluia! Amém. Irmãos, é assim que nós seremos vencedores. É com essa postura que nós conquistaremos o nosso galardão. E o direito de primogenitura, ele era tão importante na Bíblia, porque ele garantia três coisas. Ele garantia a porção dobrada da terra, ele garantia o sacerdócio e ele garantia a realeza. Esaú, quando ele vendeu o direito de primogenitura, às vezes a gente pensa assim, mas tá bom, o máximo que ele perdeu foi um pedaço de terra. Ele perdeu o sacerdócio, ou seja, a conexão com Deus, e ele perdeu a realeza, ou seja, perdeu a autoridade espiritual. Olha como isso é sério. E nós, enquanto
enquanto servos do Senhor, que temos esse direito de primogenitura na mão, como a igreja dos primogênitos, nós precisamos valorizar isso. E sabe qual vai ser nossa porção dobrada da terra? O reino milenar. Aleluia! Irmãos, a nossa porção dobrada de terra não são nem uns hectares nessa cidade, não são hectares de lavoura, não são hectares de campo. A nossa porção dobrada é o reino milenar. É reinar com Cristo 1000 anos. Aleluia! E o sacerdócio? Vamos pegar ali, ó, a realeza primeiro. Apocalipse, capítulo 3. Então, a porção dobrada da terra é reinar com Cristo por 1000 anos. Agora, a realeza. Apocalipse 3, 21 fala assim: ao vencedor, ao Luiz, ao Baltazar, ao Jordão, ao Luciano, ao César, ao André, ao Sandro, ao Luiz, a todas as irmãs que aqui estão, todos que nós que somos vencedores, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja em Sorriso. Ao Richard e ao Gabriel também. Aleluia! Vencedores. Meus irmãos, nós não estamos nessa para perdermos o galardão, não. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não cheguei até aqui para morrer na praia. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui também quer isso. Nós estamos até aqui suportando tanta dificuldade, suportando tanta luta, tanta tribulação, suportando tantas tentações que tem aí fora. Não foi para morrer na praia. Amados, nós seremos vencedores. Os irmãos têm essa convicção? Fala assim: eu sou uma vencedor. Eu sou uma vencedora. Senhor Jesus. E essa realeza o Senhor está destinando para cada um de nós. Por isso, Ele precisa nos aperfeiçoar para sermos bons líderes, para sermos bons chefes da nossa casa, para sermos boas irmãs, varoas, auxiliadoras idôneas. O Senhor está nos aperfeiçoando. Nós estamos num curso intensivo, num intensivão, num pré-vestibular, Luiz Paulo. Para chegar lá no dia, o Senhor nos aprovar e falar assim: ah, você está pronto, vem aqui reinar comigo. Aleluia! E agora o terceiro item, que é o sacerdócio. Apocalipse, passa aí 2 páginas, 5, versículo 10. Vamos ler o 9 também. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Amém! Sacerdotes de Deus e de Cristo. Aqui também está a nossa porção do sacerdócio enquanto primogênitos do Senhor. Amém? Então, amados, nós vivemos uma era em que existem muitos cristãos, muitas pessoas que creem no Senhor, e graças a Deus o número de cristãos tem aumentado, o número de pessoas evangélicas tem aumentado muito, pessoas têm se convertido, pessoas têm deixado caminhos tortuosos para se converter ao Senhor. Nesse período de Covid, de tribulação, de isolamento, as pessoas têm se quebrantado diante do Senhor, graças a Deus. O Evangelho do Reino, aliás, o Evangelho da Graça, tem alcançado muitas pessoas. Porém, ainda assim, dentro do povo cristão, dentro de todos os filhos de Deus, precisa ter um povo que seja muito forte,
que leva esse evangelho do reino, que abra mão das coisas desse mundo, que não se contamina com as iguarias do rei, que prefere, que contempla o galardão, que não quer ser chamado como filho de Faraó. Esse povo, que são os escolhidos, precisa fazer a diferença nessa terra. Eu tenho tanta convicção disso que eu tenho acompanhado muitas notícias, tanto no Brasil e fora, em relação ao Covid, à economia. A gente está muito ligado em relação a isso. Todos os dias temos lives e informações bastante contundentes sobre isso. E, amados, eu tenho plena convicção que naquele dia em que o irmão Pedro nos propôs para nós fazermos o relógio de oração, em que as igrejas começaram a orar, depois o presidente pediu lá no domingo, domingo de Páscoa, se eu não me engano, para fazermos um jejum e uma oração. Amados, a partir daqueles dias, a situação no mundo começou a mudar, por causa do poder da oração da igreja. Irmãos, tudo começa pela oração. Tudo começa pela oração. E todo fim acontece também por meio da oração. Então, amados, nós vamos ter essa convicção, que o Senhor nos deu esse galardão, como o amado irmão Jordão já falou algumas vezes para nós, essa coroa já é nossa. A Bíblia fala para que ninguém tome a tua coroa. Amado, você e eu já temos uma coroa. Você e eu já estamos com um pé lá no reino. Nós já estamos com um pé lá para desfrutar do galardão. Não vamos perder o nosso direito de primogenitura. Vamos valorizar isso com toda a nossa força. O fato de estarmos aqui hoje, com essa dificuldade de máscara, álcool gel, isolamento, os irmãos sentando separados, não pode abraçar, não pode confraternizar com os irmãos, e estamos aqui, isso mostra que nós contemplamos o galardão. Vamos ler esse versículo? Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Todos acharam? Vamos ler juntos esse versículo? Vamos ler até o 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Puxa vida! Irmãos, o que é contemplar? Os irmãos percebem que tem uma diferença entre ver e contemplar? Por exemplo, eu estou vendo aqueles livros ali no fundo, eu consigo enxergá-los, meus olhos conseguem ver o que está ali, consigo até ler alguns títulos ali. Agora, é diferente falar assim, estou contemplando. Contemplar é você olhar por todos os ângulos. Contemplar é você quase que apalpar nas suas mãos. Contemplar é você olhar de perto. Moisés contemplava esse galardão. Ele vislumbrava isso. Ele preferiu ser maltratado, rodar no deserto, conduzir um povo complicado, de dura cerviz, do que ser chamado filho de Faraó. Ele preferiu passar dificuldades no deserto do que ter todas as iguarias do mundo, do que ter toda a sabedoria do mundo. Todos os tesouros do Egito estavam nas mãos de Moisés. Ele era para ser o sucessor de Faraó. Ele abriu mão disso
Porque ele contemplava o galardão. E porque ele via aquilo que é invisível. Aleluia! Amados irmãos, nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, abra os olhos do meu coração, para que eu possa ver aquilo que meus olhos não conseguem tocar, para que eu veja aquilo que é invisível. Irmãos, para ver aquilo que é invisível, só é possível na esfera da fé. Só é possível na dimensão da fé, na dimensão do Espírito. E é isso que João quer nos conduzir. Nós vamos entrar no livro de Hebreus. Nós já estudamos o livro de Hebreus no passado, salvo engano, por 2 vezes. Acho que foi 2 vezes, não foi? O livro de Hebreus, lá no comecinho, na época da Janine, lá dos irmãos lá que começou a reunir. E depois nós desfrutamos de novo o livro de Hebreus. E agora o Senhor vai nos dar mais uma nova oportunidade, só que um grande diferencial. Nós vamos estudar o livro de Hebreus com os óculos de João. Oh, Senhor! Irmãos, isso aqui não tem preço. Nós vamos entrar no livro de Hebreus com a ótica de João, com o espírito e vida, olhando para a glorificação, olhando para o sumo sacerdote superior a Arão, da ordem de Melquisedeque. Irmãos, eu estou vislumbrado com essa palavra. Está até difícil processar tudo isso, mas que o Senhor possa nos dar graça para continuar focados nesse ministério, continuar contemplando esse galardão, porque nós somos, amados, a igreja dos primogênitos. Oh, Senhor Jesus! Finalizo aqui, amados, o sentimento de hoje e vamos fazer uma oração para finalizar? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o direito de primogenitura. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer para o Senhor nessa noite, nós queremos dizer para todas as pessoas ouvirem, para Satanás ouvir, para as hostes celestiais ouvirem, que nós não vamos abandonar o direito de primogenitura. Nós não vamos desprezar essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito, Senhor, pela vida de Deus em nós, nós contemplamos esse galardão e nós seremos vencedores. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Senhor, abençoe os irmãos dessa terra, abençoe a tua igreja. Senhor, faz cessar esse vírus dessa terra. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos esse vírus e como a areia desse mar, como esses grãos de areia, Senhor, nós colocamos limite nessas ondas. Até aqui você não passa mais. Até aqui esse vírus não avança mais. Pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito, a igreja dos primogênitos clama ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, salva-nos, Senhor. Clamamos pelo teu nome. Jesus é o Senhor.